sobre contrato de trabalho na Itália, a gente geralmente escuta falar só sobre determinado ou indeterminado, mas existem outras questões, outras inúmeras questões que precisam ser levadas em consideração. E é o que eu vou te contar nesse vídeo, as questões que precisam ser observadas dentro de um contrato de trabalho, quais são os tipos de contratos de trabalho que a gente pode se deparar aqui na Itália. Quando a gente muda de país, a gente tem que se preocupar aí com literalmente infinitas questões para se preparar. Acaba que o contrato de trabalho, as especificações de um contrato de trabalho ficam meio pra lá, né? Quando a gente tem que ver aluguel, quando a gente tem que ver documentação, quando a gente precisa ver onde morar e outras coisas um pouquinho mais urgentes, né? A questão do tipo de contrato fica pra depois. Mas esse vídeo é justamente para isso, para ajudar vocês a entenderem o que está sendo oferecido em cada vaga e quais são as possibilidades de contratação. Então vamos lá! São 7 as questões que a gente precisa estar atentos quando a gente fala em contrato de trabalho aqui na Itália. Cada uma delas tem a sua particularidade, obviamente, e todas elas são usadas sim. Obviamente, alguns setores se valem mais de uma, outros setores se valem mais de outra, mas, grosso modo, todas elas são usadas. E vamos lá, então, para o nosso primeiro tipo de contrato, que é o contrato a chiamata ou intermitente. Neste tipo de contrato, o trabalhador se coloca à disposição do contratante de maneira intermitente, né? Ou a chamada, o nome já é meio sugestivo. Ou seja, tu tem um aviso de que tal dia tu vai trabalhar, tal dia de semana que vem tu vai trabalhar, ou amanhã tu vai trabalhar, e aí tu te apresenta lá no trabalho, no horário combinado aí com o teu empregador. Quem geralmente gosta desse tipo de contrato são jovens ou pessoas que ainda estão estudando. Isso porque ele traz uma graninha extra aí, mas ao mesmo tempo tu consegue priorizar outras coisas como o teu estudo. Mas é claro que recém-chegados na Itália que vão estar com o seu tempo livre aí ou fazendo turismo ou então, né, procurando outras vagas de trabalho, esse tipo de contrato não cai mal, porque vai entrar uma grana aí e isso que é o importante no início, né? E as vagas que mais aparece esse tipo de contrato são de atendentes de restaurante, pessoas que cuidam dos museus, trabalhadores de armazéns e também pessoas que atendem centrais telefônicas. A duração máxima desse tipo de contrato é de 400 dias em um prazo de 3 anos. Se ultrapassar esses 400 dias aí dentro do prazo de 3 anos e tu estiver trabalhando, o teu contrato vai ser automaticamente convertido em um contrato a tempo pleno e indeterminado. E a gente vai falando desse tipo logo mais na frente. E vamos para o nosso segundo tipo de contrato, que é o contrato de apprendistato. Esse é um tipo de contrato que é considerado a tempo indeterminado, mas ele é destinado a pessoas de 18 a 29 anos. Dependendo do setor e dependendo das especificidades, algumas pessoas com 15 anos já podem se valer desse tipo de contrato. Mas cuidado, Beli, porque o contrato de apprendistato não pode ser confundido com um estágio. Um estágio aqui na Itália, assim como um estágio no Brasil, não configura um vínculo trabalhista, enquanto o contrato de apprendistato configura sim um vínculo empregatício. Diferentemente do estágio, com um contrato de apprendistato, tu vai estar ali te aperfeiçoando numa profissão mesmo. Ou seja, além de ser um contrato a tempo indeterminado, ele também é um contrato de formação profissional. O tempo de contrato varia de acordo com a categoria, que pode ser desde os 6 meses até os 3 anos, chegando até a 5 anos em questões mais artesanais. E no início desse tipo de contrato, a tua remuneração vai ser 60% daquilo que é considerado ok para a categoria, que é o, digamos, o piso da categoria. E até o final desse contrato, ou seja, de 3 a 5 anos, tu vai ter que receber o 100% que é considerado ali o ok para a categoria. E aí, no número 3, vem um contrato com um nome um pouquinho bizarro, porque aqui as pessoas chamam Cococó, e eu não tô imitando galinha. Essa é a abreviação do contrato chamado Collaborazione Coordinata e Continuativa. Esse tipo de contrato é uma forma híbrida entre um trabalhador dependente, né, e um trabalhador autônomo. Por isso que esse tipo de contrato também é chamado de parasubordinati. Então funciona mais ou menos como se o contratado tivesse que entregar algum material, algum serviço para o contratante, mas quem faz os horários e quem faz, enfim, a forma que essas coisas vão ser entregues é o contratado. Então, nesse tipo de contrato, o trabalhador vai ter ali a sua independência no que diz respeito a gerir seus horários e tudo mais, mas vai estar ali subordinado de alguma forma a entregar alguma
algum serviço, algum produto, alguma coisa a este contratante conforme, né, o acordo firmado. O COCOCO não tem limite, digamos assim, de renovação ou então de tempo ou alguma questão do tipo. Inclusive, se uma pessoa tiver um contrato a tempo pleno em uma outra repartição e quiser fazer uma colaboração, né, com alguma outra empresa, tá liberado. É óbvio que a pessoa precisa conseguir gerir essas duas questões, mas existe essa possibilidade. E vamos então ao número 4, que é o contrato a somministrazione. Este é o tipo de contrato que habitualmente agências de trabalho acabam fazendo, porque as agências de trabalho nesse tipo de contrato funcionam como uma intermediadora da empresa com o trabalhador. Obviamente, esse intermediador vai acabar ali comendo um pedaço do que, né, poderia ser o teu salário. Essa é a principal desvantagem desse tipo de contrato. E uma coisa que eu preciso frisar aqui também é que não necessariamente o intermediador precisa ser uma agência de trabalho. Pode ser também uma cooperativa ou então alguma outra empresa que esteja lá descrita, né, no rolo do Ministério do Lavoro aqui da Itália como autorizada a fazer esse tipo de serviço. E aí chegamos ao número 5, que é o contrato part-time, ou seja, como o próprio nome já diz, né, que não é de tempo pleno. Tem aí um tempo de trabalho reduzido, né, na comparação com a galera que tem o tempo pleno. E esse tipo de contrato é dividido em 3 categorias. A horizontale, que é quando se trabalha todos os dias com o tempo reduzido. A verticale, que é quando se trabalha alguns dias da semana só. E a mista, que é aí um joguinho entre horizontale e verticale. Os profissionais com um contrato de meio período têm os mesmos direitos de um trabalhador a tempo pleno. A diferença é que esses direitos vão ser proporcionais à carga horária trabalhada. E aqui é importante dizer que um contrato a somministrazione, que a gente viu antes, o contrato a tempo pleno ou o contrato de meio período, todos eles podem ser indeterminado ou determinado. Então agora vamos para o nosso item 6, entender o que é um contrato determinado. Um contrato a tempo determinado tem um dia de início e um dia de fim, ou seja, se for um contrato determinado de 12 meses, ele pode ter início em 1º de janeiro e terminar em 31 de dezembro. Muitos empregadores preferem contratar primeiro uma pessoa, né, com esse tipo de contrato a tempo determinado, para depois pensar se vão colocar essa pessoa a tempo indeterminado, porque o contrato determinado é um pouco menos definitivo, né? E obviamente que também tem aquelas empresas que são empresas tóxicas que acabam contratando pessoas a tempo determinado e quando termina o período, né, do contrato determinado, mandam embora e contratam outras. Infelizmente, por algumas questões burocráticas, isso financeiramente é vantajoso para as empresas. Só que daí vocês pensem como é que fica, né, uma empresa precisando aí treinar seguido uma pessoa para aquela vaga, assim, ó, só empresa tóxica mesmo faz isso. Mas não assumam que só porque vocês foram contratados com esse tipo de contrato, no final ali dele, vocês não vão mais ter emprego, entendeu? Algumas empresas fazem isso, mas não são todas. O que é o ideal? Que vocês conversem com os chefes de vocês para saber sobre as possibilidades de renovação desse contrato. Meu marido, por exemplo, foi contratado a tempo determinado pelo período de 12 meses. Quando estava chegando no final desse contrato, ele foi lá, conversou com o chefe dele e o chefe dele disse que seria renovado por mais 12 meses. 24 meses é o tempo máximo de um contrato a tempo determinado. Quando estava chegando no final desses 2 anos de trabalho a tempo determinado, o Lou fez de novo essa conversa, foi lá e perguntou pro chefe dele quais eram as possibilidades dele continuar na empresa, né? E o chefe falou que estavam fazendo de tudo para ele continuar por ali, e então passaram o contrato dele a um contrato a tempo indeterminado. E só um parênteses aqui, tá? O prazo máximo de contratação de uma pessoa por uma única empresa a contrato determinado é de 24 meses, sendo que dentro desses 24 meses, no máximo que pode ser feito são 4 renovações. E o que rolou como Lou foi isso, ele ficou os 24 meses possíveis e ou demitiam ele ou contratavam indeterminado e contrataram ele a tempo indeterminado. E agora vamos pro 7 então, pra gente entender o que é esse tal de indeterminado e por que todo mundo sonha com ele. Muita gente boa diz que o sonho de um contrato indeterminado é porque supostamente não poderia ser demitido um trabalhador que tem um contrato indeterminado. Mas, gente, pode sim. A questão é que geralmente acontece isso que aconteceu com o Lou. Ele já trabalhou 2 anos no mesmo lugar, as pessoas já conhecem o trabalho dele, ele já provou o seu valor dentro daquele ambiente de trabalho.
Então meio que não tem porquê o LOA ser demitido, né, daquele espaço. Digamos que muita gente usa o período de contrato determinado para fazer aí um período de testes com o trabalhador, e quando ele entra para o indeterminado é porque realmente ele é válido, né, naquela equipe, e ele acaba sendo difícil de ser demitido por isso. Mas ao mesmo tempo, para rolar uma demissão de contrato indeterminado, geralmente as empresas preferem fazer um acordo, porque não existe o tal da justa causa. E neste acordo tu acaba ganhando assim uma graninha considerável, sabe? Então essas são as questões que deixam ele mais estável do que os outros tipos de contrato. Mas vamos agora para as vantagens de verdade, tá? Quando tu tenta fazer um aluguel com um contrato a tempo determinado, o proprietário do imóvel provavelmente vai olhar que é a tempo determinado e vai ficar sem saber se no final daquele contrato eles vão renovar ou eles vão te mandar embora. E quando tu chega com um contrato a tempo indeterminado, as coisas mudam, né? Então a principal vantagem de contratos a tempo indeterminado é justamente isso, a estabilidade que tu consegue comprovar, a estabilidade financeira, né? Que tu consegue comprovar. Então acessar aluguéis de longo período ou então acessar financiamentos de casa, financiamento de carro, acaba ficando muito mais fácil se tu tem um contrato indeterminado. Deu pra entender, Belle? Se não deu, deixa um comentário aqui embaixo que eu vou tentar ajudar. Se tu gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal para ficar ligadinho nos próximos e deixar um joinha aqui também, que é para saber que vocês gostaram. Me sigam lá no Instagram, lá tem mais sobre vida na Itália todos os dias e a gente consegue ficar mais pertinho. Até a próxima, Belle!